Lucas capítulo 19, versículo 11, diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. A questão aqui é que Jesus falou algumas palavras e os discípulos entenderam ou pensaram que o reino de Deus se manifestaria naquele tempo. E Jesus, sabendo do que eles pensavam, contou uma parábola para que eles entendessem que o reino não se manifestaria naquele tempo. Aqui, nós temos uma prova de que o reino de Deus ainda não chegou em realidade. Lembra do aspecto espiritual do reino e da manifestação do reino, o aspecto literal do reino? Então, o reino ele é uma realidade espiritual, mas ainda ele não se manifestou. Ele somente pode ser manifestado através do crente, através da igreja, e somente será estabelecido por Cristo juntamente com seus santos, eleitos e fiéis. Então aqui está claro que o reino de Deus ainda não se manifestou, ainda não foi estabelecido. Verso 12. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem é o homem nobre da parábola aqui? O homem nobre, nós entendemos que é Cristo. Cristo, o homem nobre, ele partiu para uma terra distante. Que terra distante é essa? O céu. Então, Cristo, ele foi para o céu a fim de tomar posse de um reino. Tomar posse como? Pegar o documento da terra, tomar posse da sua herança, pegar a escritura da terra e voltar depois para estabelecer o reino de Deus na terra e tomar posse da terra, tomar posse da sua herança. Cristo foi tomar o documento, receber a herança, e Cristo voltará. Ele vai voltar. Para quê? Para estabelecer o reino de Deus na terra. Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 12, eu ainda estou na introdução e aproveitando, quero pedir para você mais uma vez, curte, compartilhe, comente. Quando você compartilha, você está nos ajudando a levar essa mensagem mais longe, que essa mensagem possa alcançar muitas pessoas, porque nós precisamos entender sobre o reino. Eu digo que a maior necessidade da igreja hoje é entender sobre o reino de Deus. Pouco se fala sobre reino, muito pouco se fala sobre reino, muito pouco. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para você. Isso tem a ver com o seu propósito, com a sua missão. Existe uma carreira, existe uma jornada. Eu costumo falar que o propósito não é uma coisa que eu faço, não é um lugar que eu chego. O propósito é uma jornada. O propósito é a carreira proposta. Existe uma carreira proposta para você. Você veio a esse mundo, assim como Jesus, o Cristo, para cumprir uma missão para Deus, para fazer algo para Deus, que venha contribuir com o propósito. Então entenda que o propósito é de Deus, mas dentro do propósito de Deus nós temos um propósito, que é a carreira proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, olha só, por que Jesus foi assim? Deus o Pai fez uma proposta para o Filho, disse: Filho, eu tenho uma missão para você na terra. Se você aceitar a missão, se você cumprir a missão, fazendo a minha vontade, eu tenho para você uma recompensa. Eu tenho para você um galardão, uma herança, um salário. E Cristo não veio ao mundo para morrer na cruz somente para fazer, ele não veio para fazer graça, ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele não veio passear, ele não veio morrer na cruz
à toa, ele veio porque ele entendeu que havia uma recompensa, ele veio pela recompensa, entende? Assim como eu e você, nós também temos uma recompensa se cumprirmos com a vontade de Deus. Aliás, fazer a vontade de Deus é um dos requisitos para entrar no reino. Mateus 7:21 está escrito: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é um dos requisitos para entrar no reino, para reinar com Cristo, fazer a vontade de Deus. Olhando, verso 2, continuando, Hebreus 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Deus o Pai fez uma proposta para o Filho, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Coloque muito amor no que eu vou te falar agora. Deus o Pai não deu para o filho a terra como herança somente porque era filho. O filho, mesmo sendo filho, ele precisou conquistar o direito da sua herança. Eu fico pensando assim comigo às vezes. Se Deus não poupou o próprio filho, se o próprio filho, para receber a herança, ele teve que fazer a vontade de Deus, cumprir o seu propósito, por que que muitos crentes querem receber a recompensa na eternidade, querem entrar no reino de graça? A salvação é pela graça, o reino é pela justiça, entende? O problema é que nós queremos pagar por aquilo que é de graça, queremos dar um jeitinho, queremos servir a Deus para alcançarmos a salvação, mas queremos o reino de graça. Não, a salvação é pela graça. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Aliás, o requisito da salvação, ou o requisito da graça, é não fazer nada. Eu não tenho que fazer nada para alcançar a salvação. A salvação é pela fé, é através de Cristo. A salvação é pela graça, é só crer e confessar. Basta apenas crer e confessar. Mas o reino depende das obras. Reino é pela justiça. Ok? Vamos lá, anote aí. Volta lá para Apocalipse, capítulo... Estou terminando a introdução. Vamos entrar agora nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Anote assim, ó. Entenda isso. Escreva nas tábuas do seu coração. E anote no papel também, tá? Ou na Bíblia. Anote assim. Os 7 selos representam acontecimentos dentro de tempos específicos. De novo, os 7 selos, todos os 7 selos, eles representam acontecimentos dentro de tempos específicos, ok? Então, cada cavalo representa um tempo e cada cavaleiro representa acontecimentos, um acontecimento ou acontecimentos, ok? Cada cavalo representa um tempo específico e cada cavaleiro representa acontecimentos dentro de tempos específicos. Apocalipse capítulo 6, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo... Eu vou deixar o primeiro por último, porque o primeiro é mais polêmico, tá? Eu vou falar sobre os outros 3, o segundo, terceiro e quarto cavaleiro, e no final eu falo sobre o primeiro, porque os outros 3 estão claramente identificados. O primeiro é que gera alguma polêmica, ou muita polêmica. Apocalipse 6, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Eu quero que você marque aqui essa parte, essas palavras, tirar a paz. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Esse cavaleiro, ele não está provocando mortes, ele está tirando a paz. Ora, se a missão desse cavaleiro é tirar a paz, isso nos faz entender, logo nós subentendemos que esse tempo aqui, até esse tempo,
a paz. Então, pensa comigo. Se o cavaleiro recebeu a missão, a incumbência de tirar a paz, é porque havia paz. Não tem como tirar aquilo que não tem. Então, ele está atuando, começando a atuar em um tempo de paz com a finalidade, com a missão de tirar a paz da terra. Então, nesse tempo aqui, no início desse tempo, esse cavaleiro, ele está claramente identificado. Vamos continuar a leitura. Terminamos, né? Esse cavaleiro está claramente identificado. Esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa, o cavalo vermelho representa um tempo de guerra. O cavalo representa, o cavaleiro representa um tempo de guerra. O cavaleiro representa guerras. Ele representa, na verdade, representa violência e fúria da guerra. Violência e fúria. Com que intuito? Tirar a paz da terra. Porque haverá um tempo de paz. É preciso haver um tempo de paz. Mas logo após o tempo de paz, essa paz tem que ser tirada. E a missão desse cavaleiro é tirar a paz da terra. Então, esse cavalo representa um tempo de guerra. O cavaleiro representa as guerras, a violência e a fúria da guerra. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que a voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, ponto e vírgula, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso é muito importante entender. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavalo preto representa um tempo. Lembra que os cavalos representam tempos, os cavaleiros representam acontecimentos. O cavalo preto representa um tempo de fome. O cavaleiro representa a fome e a escassez de alimento. Nesse tempo aqui, as pessoas, elas terão alimento apenas para sobrevivência. O desfrute, alimento para o desfrute, vai ser algo muito raro. Por isso, ele traz na mão uma balança, porque a balança fala de precisão, ou seja, o alimento vai estar tão escasso nesse tempo, vai haver tanta escassez de alimento. Entenda que o intuito desse cavaleiro não é também matar, é trazer fome, trazer conflito. Claro que muitas pessoas morrerão. Hoje, muitas pessoas morrem pela fome. Aliás, segundo dados sérios, hoje uma pessoa morre a cada 4 segundos no mundo de fome. Pasme você. A cada 4 segundos, uma pessoa morre hoje de fome na Terra. Então, nesse tempo aqui, nesse tempo de fome, haverá muita escassez de alimento. Por isso a balança. E por que não danificar o azeite e o vinho? Porque o azeite e o vinho são produtos, não são para sobrevivência, é para o desfrute, para a satisfação. Nesse tempo, todo tipo de alimento que é para a satisfação, para o desfrute, vai ser escasso. Não adianta nesse tempo, imagina você que nesse tempo, você não vai estar aqui, claro, né? Você não vai estar aqui. Eu declaro, eu profetizo que você não estará aqui nesse tempo. Mas quem estiver aqui nesse tempo, mesmo tendo recurso, mesmo tendo dinheiro, que muitos também não vão ter, mas mesmo que tenha muito dinheiro, não vai poder comprar alimento, muito alimento. É tudo medido. É uma quantidade para cada pessoa, não mais e não menos. Por isso a balança. É tipo assim, é mais ou menos um pacote de arroz para cada família, a cada semana ou a cada mês. Entende? Então a quantidade de alimento vai ser medida, vai ser tudo medido, porque o alimento vai estar muito escasso e vai ser apenas para sobrevivência, tá? Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que Deus já disse que não é amarelo, ele é esverdeado. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Agora sim a morte chega.
O intuito do segundo cavaleiro e do terceiro não é matar. Do primeiro, tirar a paz da terra. Do segundo, é trazer fome, escassez de alimento, trazer crise. Agora, a missão do quarto cavaleiro, o do cavalo esverdeado, é trazer a morte. Como? Ó, e o seu cavaleiro, sendo chamado morte, e o inferno o seguia, o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio de feras da terra. Entenda que esses tempos aqui desses três cavaleiros não é o princípio das dores, aqui é o tempo da grande tribulação. Anote isso aí, ó. Esses cavaleiros não estão atuando hoje, ainda não chegou o tempo desses cavaleiros, não chegou ainda, mas muito breve vai chegar. Esse tempo aqui dos cavaleiros será durante o período da grande tribulação. Agora, observe que os acontecimentos do princípio das dores são parecidos, são basicamente os mesmos. Por quê? Porque os juízos de Deus são os mesmos. Então, os acontecimentos são basicamente os mesmos. O que muda é o tempo dos acontecimentos e a intensidade dos acontecimentos. Então, os mesmos acontecimentos ocorrem no princípio das dores, que é o tempo atual que nós estamos vivendo. Hoje, nós estamos vivendo o período chamado princípio das dores, onde os acontecimentos são basicamente os mesmos, porém, numa intensidade menor. Nesse tempo aqui da grande tribulação, será os mesmos acontecimentos, porém, numa intensidade, numa escala muito maior. Tá? E como que esse quarto cavaleiro ele vai trazer a morte? Através dos 4 juízos de Deus. Deus tem 4 juízos. Ezequiel 14, versículo 21. Vamos ler? Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, que é a mortandade, são os flagelos. Então aqui nós encontramos os 4 juízos de Deus que acontecerão no período do quarto cavaleiro. Apocalipse capítulo 6. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com mortandade, são pestes, pandemias, epidemias, flagelos, e por meio das feras da terra, ou bestas. Aqui, feras aqui tem dois, eu consigo interpretar de duas maneiras. De forma literal, animais selvagens, feras da terra, feras selvagens, mas também você pode observar que aqui está falando sobre bestas feras. Besta aponta para tirania, impérios, imperadores. Então, tem duas formas de você interpretar e entender esse texto sobre as bestas feras. Pode ser literal, animais da terra, matando pessoas, mas eu acredito que serão pessoas, governos, ditadores. Poderá ser o comunismo, por exemplo, né? O comunismo vem crescendo, está crescendo, está se alastrando. Pode ser governos, tiranos, ditadores, imperadores, impérios que vão trazer destruição, morte, trazer o caos sobre a terra. Eu acredito na segunda hipótese, não estou afirmando, tá bom? Não estou afirmando, mas eu acredito nessa segunda hipótese. Então, observe que os 3 cavaleiros, os 3 últimos cavaleiros, o do segundo selo, terceiro selo e quarto selo, estão claramente identificados. A polêmica é em torno do primeiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco. Aí eu te faço uma pergunta: o que é, ou quem será, o que será, ou quem será o cavaleiro do cavalo branco? Há muitos teólogos, estudantes, leitores da Bíblia, escatologistas, né, que acreditam piamente, uns afirmam categoricamente que esse cavaleiro do cavalo branco é Cristo.
Outros afirmam categoricamente que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, porque fala de uma falsa paz. Mas escute, o cavaleiro do cavalo branco não pode ser Cristo e muito menos o anticristo. O cavaleiro do cavalo branco não pode ser Cristo e também não pode ser o anticristo. De novo, o cavaleiro do cavalo branco não pode ser Cristo e muito menos o anticristo. Por quê? Muito simples. Eu disse que os cavalos representam tempos, os cavaleiros representam acontecimentos. Se esse princípio se aplica ao segundo cavaleiro, terceiro cavaleiro, quarto cavaleiro, que não são pessoas reais, mas são acontecimentos dentro de tempos específicos, por que que o primeiro cavaleiro é diferente? Por que que o primeiro cavaleiro é uma pessoa? O mesmo princípio tem que ser aplicado ao primeiro cavaleiro. Ele não pode ser uma pessoa, mas um acontecimento dentro de um tempo. Logo, se não pode ser uma pessoa, não pode ser Cristo e também não pode ser o anticristo. Ficou claro? O que é então Eliel Machado, o primeiro cavaleiro do Apocalipse? O que é o cavaleiro do cavalo branco? O cavaleiro do cavalo branco representa o evangelho do reino. O cavaleiro do cavalo branco representa a pregação do evangelho do reino dentro de um tempo de paz. Eu vou explicar. Coloque muito a mão no que eu estou dizendo. Eu disse anteriormente que o assunto central da Bíblia não é a salvação e não é Cristo. A salvação foi um plano de Deus para devolver o homem ao seu propósito original a fim de concretizar o seu propósito eterno, o que vai acontecer na consumação dos tempos. O assunto central da Bíblia não é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O assunto central da Bíblia é o reino. Como também o reino foi o assunto central, o tema central da pregação de Jesus. O tema central da pregação de Jesus, assim como também de João Batista, foi o reino. Marcos capítulo 1, versículo 14. Eu vou voltar para explicar sobre o primeiro cavaleiro, tá bom? Marcos capítulo 14. Tenha paciência, aqui não é um micro conteúdo, aqui é sério, revelação, profundidade na palavra. Marcos 1, 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. De novo, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, que vai ser pregado em um tempo de paz que antecederá a grande tribulação. Mas fique em paz que eu vou te mostrar aqui a cronologia dos acontecimentos. Vai dar certo no final. Verso 15, dizendo, o tempo está próximo, olha só, está falando de tempo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Que evangelho? Do reino. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever. Ajude essa mensagem a chegar um pouco mais longe. Lucas 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o evangelho, a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse. É o 3 aqui. Então Jesus chama os 12, dá para eles poder e autoridade para curar os enfermos, expulsar demônios, fazer milagres, e Jesus dá para eles, Jesus envia os 12 numa missão. Qual que era a missão? Pregar o evangelho do reino. A missão dos 12 não era curar os enfermos, não era expulsar demônios, não era fazer milagres. A missão dos 12 era pregar o evangelho do reino. E por que curar os enfermos? Por que expulsar os demônios? Por que fazer milagres? Porque a cura, a libertação, o milagre é uma evidência da realidade do reino. A cura, a libertação e o milagre valida a pregação
do evangelho. Jesus nunca fez um culto de campanha. Jesus nunca fez um culto de milagre, de cura, de libertação, culto da bênção. Ele nunca fez. Ele sempre pregou o evangelho do reino. Ele fazia milagres, ele curava, libertava, para que as pessoas crescem na pregação do evangelho do reino, para que elas entendessem e crescem e recebessem o reino de Deus. Deus não tem interesse. Entenda que a vontade de Deus, nós entendemos que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então, se para uma pessoa ser salva, se para que uma pessoa crer, porque as pessoas são sim, elas precisam ver para crer. Jesus disse: se esse povo não ver milagres e sinais, não crereis. Então, para que as pessoas creiam, os milagres têm que ser feitos. Tem que ter cura, libertação, milagre, sinais, prodígios, maravilhas, para que elas creiam e assim sejam salvas. Porém, Deus não tem interesse nisso. O interesse de Deus é em salvar, porque a salvação é o primeiro passo para o reino. Não existe reino sem salvação. Porém, no entanto, todavia, nem todo salvo reinará com Cristo. Entende? Lucas 9, verso 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Verso 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Jesus sempre pregou o reino de Deus e falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha só, Jesus ele começou a fazer e a ensinar. E agora ele apenas começou, e ele foi quem disse ele disse assim: aquele que crê em mim fará obras maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, Jesus, ele fez, ele ensinou, ele treinou pessoas a fazer e a ensinar. O quê? O Evangelho do Reino. Verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois de ressuscitado, Jesus ficou por 40 dias ainda ensinando, pregando, falando a respeito do reino de Deus. Por quê? Porque o assunto central da Bíblia é o reino de Deus. Ok? Então, só para que você entenda, eu disse que o cavaleiro do cavalo branco representa a pregação do evangelho do reino, que acontecerá em um tempo de paz. Tá? Em um tempo de paz.